Recursos Humanos, ele trata dados pessoais dos funcionários, e eles têm direitos, tá? Os funcionários já têm vários direitos, né? E agora eles têm mais esse. Então, a cautela que vocês já têm precisa ser estendida para esse assunto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Então, as razões para a gente estudar o tema, procurar informação, né, seriam, né, aí em primeiro lugar, evitar as sanções administrativas, uma eventual multa, né, uma advertência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, evitar conflitos com os titulares, ou seja, com os funcionários, né, com os colaboradores, né, e estar dentro das exigências do mercado, porque existem muitas empresas que estão exigindo de seus fornecedores que se adequem também à Lei Geral de Proteção de Dados, porque as empresas, elas trocam dados, né? Existe a relação não só do controlador com o titular, mas existe também o controlador com o operador. O operador é aquela empresa ou aquela pessoa que efetua o tratamento de dados em nome do controlador, em nome da empresa. Então, essa relação, ela é o que realmente tem impulsionado hoje a adequação à LGPD, são as exigências de mercado, né? E aí você pode enxergar isso como uma oportunidade ou uma ameaça, né? Pode ser uma ameaça se você não tomar cuidado, mas se você se preparar, pode ser até um diferencial de mercado, uma coisa a mais, né? Uma garantia a mais para os seus clientes, uma garantia a mais para os seus acionistas, enfim, é um diferencial aí, com certeza, tá? E então a gente já vai entrar. Sim, Cláudio. Um acréscimo para cristalizar essa questão do mercado, né? Nós temos atendido clientes, escritórios de contabilidade, e atendem, né? São terceirizados para a elaboração da folha de pagamento, por exemplo, e os clientes deles já estão exigindo, né? Exatamente essa adequação, essa conformidade à lei, querem conhecer a política de segurança da informação e privacidade desse escritório de contabilidade, sob pena de rescisão contratual. Olha só, uma perda de faturamento, de receita, se esse escritório não estiver adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Infelizmente, o que nós, às vezes, percebemos é o tal de copiar-colar da internet, política de privacidade, de segurança, e não é dessa forma. Cada negócio controla, determina em relação a esse controle, né? Esse tratamento de dados. Então, copiar-colar não funciona, doutor Nadu. É necessário uma adequação sob medida, esse já é um alerta, né, que nós fazemos, porque um decide armazenar na nuvem, outro no servidor, outro tem ferramentas diferentes, software de folha diferente, compartilham dados para fins de convênios, etc. Então, cada caso é um caso. Esse é outro desafio, né, doutor Júlio? E agora nós vamos entrar no que fazer, né? Nós já apresentamos aqui as sanções, já demos alguns exemplos de riscos administrativos e judiciais, já recomendamos que o pessoal faça a leitura da lei, essa mudança de cultura organizacional, revisão de processos, de políticas e de contratos e documentos. Então, nós vamos adentrar agora, mergulhar no que fazer. E agora, doutor Júlio, o que eu tenho que fazer para não tomar essa multa aí, que pode chegar até 50 milhões de reais por infração? Bom, em primeiro lugar, você precisa saber como os dados pessoais tramitam dentro da sua organização, né? Você precisa realmente documentar esse processo, né? Você tem os seus processos, né, de venda, né, de atendimento, e você tem os processos de tratamento de dados pessoais que estão permeando todas as ações da sua organização. Então, você precisa saber, por exemplo, quais são os dados pessoais que você tem, para que finalidade, né? A gente já pode até entender, como a gente está falando sobre RH, sobre recursos humanos, né? Quais são os dados necessários, né? Para uma contratação, por exemplo. São muitos, são extensos. Em alguns casos, se pede até a certidão de nascimento dos filhos, né? Então, é uma quantidade de dados
muito grande, né? Pode conter dados sensíveis também, né? E é para uma finalidade específica, mas nem todos, né, os dados são coletados para a mesma finalidade, né? Como o Cláudio bem lembrou, existe uma relação, um tratamento de dados que acontece antes da contratação, que é num eventual processo de seleção, né? E existe um outro processo de tratamento completamente diferente, que é a gestão da relação de trabalho, né? Que é onde você vai pegar todos os documentos que você é obrigado por lei, né? A coletar as informações que você é obrigado a coletar, você é obrigado a compartilhar alguns dados também com órgãos públicos, por exemplo, né? E Mas, você precisa. doutor Júlio, o Sim, compartilhamento com órgãos públicos, eu acredito que não há necessidade do consentimento, né? Porque isso, bem na observado. trabalho ele está apoiado na própria lei. A lei dá ao empregador a condição para que ele forneça aos órgãos públicos os dados, né? Eu acho Exa que aí não há necessidade do consentimento, né? Exatamente, bem lembrado, tá? Inclusive, um pouco mais para frente aqui, o senhor vai detalhar um pouco melhor essa questão para a gente, né? Que ela é bem oportuna, bem lembrada, porque há um mito, né, de que tudo se resolve com um termo de consentimento, né? Então, não é bem assim. Existem ocasiões em que ele atende, existem ocasiões que ele não atende, né? Mas, enfim, eu estou exemplificando aqui algumas questões que precisam ser identificadas no seu departamento de recursos humanos, né? O local do armazenamento, né? Como que é feita a coleta, se você tem algum operador, né? Se você tem algum fornecedor que faz alguma parte do tratamento de dados, por exemplo, se ele armazena os dados, né? Se ele coleta os dados para você, enfim, você precisa saber e precisa documentar. Isso precisa ficar no registro de operações de tratamento de dados pessoais, que também é chamado aqui no Brasil, né, por alguns profissionais, né, do ramo, como inventário, né, dos dados pessoais, né, que você realmente consegue mapear, identificar onde eles estão, por que estão, né? Porque ele é uma coisa que tem valor para a empresa, ele é um ativo da empresa. Então, ele pode ser tratado aí do ponto de vista de um item a ser inventariado, né? Então, eu acho que eu vou até já já entrar aqui no assunto, né, sobre os contratos, que aí eu vou pedir o auxílio do Dr. Nadur, né, que tem estudado muito o tema, a gente tem discutido bastante nos casos práticos com os clientes, né, questões contratuais, né, doutor Nadur, o que o senhor acha, assim, qual que seria o impacto, né, qual que é o impacto da LGPD, né, nos recursos humanos, e como a questão contratual pode ajudar as empresas a se adequarem melhor? Então, no caso de contratos, são vários, né? As empresas, após o mapeamento dos dados que eles fazem de coleta e também por onde eles vão ter o fluxo dentro da LGPD, o fluxo de dados, para onde eles dirigem isso, no caso, por exemplo, da contabilidade, de uma empresa de contabilidade, administrar esses recursos humanos, né? Então, esses contratos com esses terceirizados, no caso, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, todo esse tipo de trabalho onde os dados dos titulares entram em discussão, isso tem que estar dentro de uma reavaliação dos contratos já existentes, contrato de trabalho já existente dentro